Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É uma alegria ter você mais uma vez em nosso programa. E hoje temos uma programação muito especial. Mas antes, eu gostaria de fazer um convite a você. Hoje teremos às 20 horas na nossa igreja, na Avenida Paulo Marcondes, 1447, nosso segundo congresso de missões. Estará ministrando a palavra de Deus o pastor Marcelo Satiro, lá da cidade de Campinas. Será uma bênção, vários cantores, vários obreiros, será uma bênção. E você é o nosso convidado para estar conosco nesta noite, a partir das 20 horas. Eu espero você. Agora, nós teremos uma palavra. Eu não sei se você está passando por uma luta. Eu não sei se você está percebendo uma adversidade, mas essa palavra vai falar com você, vai falar como que você deve agir, quais as condutas que você deve ter, quais as armas que Deus deixou para você resistir a essa batalha, a essa adversidade, e quais serão os resultados que Deus vai promover na sua vida. Assista essa palavra, chame mais alguém, convide mais alguém, esteja conosco. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Irmãos, Jesus veio a esse mundo, teve o seu ministério, lutou contra o diabo e venceu. A vitória de Jesus foi feita em nosso lugar. Ele lutou em nosso lugar. É algo assim como se ele tivesse assumido a minha e a sua luta. Quando ele fez isso, a Bíblia diz que ele terminou a obra. E tudo que o inimigo havia preparado, tudo que o inimigo havia selecionado de pecado, de enfermidade, de adversidade, foi destruído, está totalmente destruído pelo sangue derramado de Jesus. E às vezes, sabendo disso, que ele veio ao mundo, lutou a minha guerra, lutou a minha luta, batalhou a minha batalha, venceu ela, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. Por que então que algumas pessoas, mesmo com essa batalha vencida, com essa batalha enfrentada, por que algumas pessoas passam a vida inteira lutando com doenças, lutando com tristezas, com angústias, com enfermidades, com batalhas emocionais, sentimentais? Porque se ele já derrotou todas estas coisas em nosso lugar. E às vezes nós não entendemos, mas esse texto ele vai nos ensinar que você precisa resistir. Você precisa resistir. Jesus já pagou o preço. Não precisa pagar com a mesma conta duas vezes. Mas só que você precisa saber o que fazer com isso que ele conquistou lá na cruz. Você precisa resistir. Você precisa enfrentar. A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu quero te dizer que esse texto, ele vai nos esclarecer, ele vai nos ensinar, ele vai nos orientar. O verso 8, 9 e 10, eles vão nos orientar. O verso 8 vai nos orientar quais são as condutas que nós temos que adotar
para enfrentar e resistir. O verso 9 vai nos explicar quais são as armas que nós temos. E o verso 10 vai te mostrar quais são os resultados que você vai alcançar através desta palavra. Eu vou começar aqui com as condutas, que está no verso de número 8. A Bíblia diz, lá no verso de número 8, sede sóbrios. Sede sóbrios. Irmãos, quando a adversidade se apresentar, quando a luta se apresentar, quando o inimigo, o diabo, se apresentar, às vezes ele vem em sapatinho de algodão. A Bíblia diz, se for necessário, ele se transforma em anjo de luz para enganar os escolhidos do Senhor. Não fique pensando que ele vem daquela maneira que aconteceu na Idade Média, com rabo, com isso. Não, ele vem em sapatinho de algodão, tentando enganar os escolhidos do Senhor. E o Senhor está te dizendo nesta noite, através da sua palavra, sede sóbrios. Ser sóbrio é não ter embriaguez, ser acordado, ser dono de si mesmo, ser esclarecido a respeito da situação, estar atento, seja sóbrio. E a palavra de Deus continua dizendo, sede sóbrio e vigiai. Vigiar, irmãos, é o mesmo que tomar conta. É preciso tomar conta da sua vida, tomar conta da sua integridade, tomar conta da sua família, tomar conta de tudo que te rodeia, de tudo que Deus te entregou. Toma conta, vigia. Um vigia de uma empresa, quando ele fica à noite, a missão dele é ficar vistoriando, vigiando, tudo que porventura venha circular, tentar ameaçar aquela empresa. Se ele ouvir um barulho, logo ele dá um tiro para cima, um tiro de advertência. E se assim ainda o barulho persistir, alguém tentar entrar naquela empresa, então ele dispara chumbo direto contra aquele invasor, direto contra aquela pessoa. Às vezes, é assim também na vida espiritual. Começa a vir a tentação. Aí você tem que dar o tiro de advertência. Está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Não vai entrar essa tentação na minha vida, na minha família, na minha vida espiritual. Está repreendido. Você deu o tiro de advertência. Mas se ainda assim tentar continuar, insistir, entrar na sua vida, aí você vai ter que dar um tiro que foi deixado, uma arma que foi deixada para mim e para você. Pelo sangue de Jesus, destrua esse mal. Pelo sangue de Jesus, vai saindo esse mal agora, em nome de Jesus. Deus te orienta que você tem que ser sóbrio e tem que vigiar. E vigiar é tomar conta, é usar as armas que Deus te deu, usar aquilo que Ele te deixou. E Ele continua dizendo, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu quero te dizer, irmãos, que com o diabo, com o inimigo das nossas almas não tem acordo. Ele é inimigo e pronto. O problema dele não é só com Deus. Ah não, fui atirado fora lá do céu e agora meu... Não. Até a imagem e semelhança que sou eu e é você, é inimigo dele. Ele é nosso adversário. Ele é nosso adversário. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais da maldade. Nós lutamos, nós temos um adversário das nossas almas. A partir do momento que você se posicionou, que você aceitou Jesus, você automaticamente mostrou que você é adversário do inimigo. Amém? Então, a Bíblia diz que são essas as condutas que nós temos que adotar. Ser sóbrio, ser acordado, estar pronto, vigilante, tomar conta da sua família, da sua casa, da sua vida espiritual, dos seus olhos, dos seus passos, da sua mão, da sua mente, vigiar. E repreender o adversário das nossas almas. No verso de número 9, e então ele nos fala as armas
que nos são deixadas. Ele diz assim: ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vós e em vossos irmãos no mundo. Primeira arma, irmão, resistir. Você precisa resistir. Eu quero te dizer que cada passo que você dá para trás, o inimigo avança um para frente. Mas eu quero te dar uma boa notícia nesta ocasião. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Resista. Resista. Às vezes, irmãos, às vezes, você teve um resfriado. Às vezes você teve uma dor de cabeça. E você então ora e está repreendido esse resfriado. Está repreendido essa dor de cabeça. Eu quero te dizer, para de combater efeito e começa a combater causa. Quem enviou essa luta, quem te trouxe essa luta, comece a combater a causa. Repreenda o próprio inimigo. Resista contra o próprio inimigo. Às vezes você está na sua família e surge uma intriga, uma confusão. E você ora pelaquela intriga. E aí ele manda uma outra cilada. E manda uma outra intriga. E manda uma tentação. Comece a combater a causa. Pare de combater o efeito. Combata o próprio inimigo. A Bíblia diz: o inimigo não prevalecerá contra você. Resista. Insista. Clame pelo nome do Senhor, clame pelo sangue de Jesus, clame pelas armas que Ele te deixou. E a Bíblia continua dizendo aqui no verso de número 9: ao qual resistir firmes na fé. Firme é fixo, é alguém que está estável, é aquele que não se move, é aquele que não recua, é aquele que acredita na promessa, é aquele que acredita na palavra, é aquele que acredita no Senhor. A Bíblia diz 365 vezes: não temas, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou teu Deus. Não temas, eu sou contigo. Não amoleça. A Bíblia diz no livro de Provérbios 24:10: se te apresentares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Seja firme, continue avançando. Ah, pastor, mas se o meu marido se converter, aí eu vou também me batizar. Se o meu marido mudar e parar de beber, aí eu vou começar a frequentar todos os cultos, não é só de vez em quando. Irmãos, você não está acreditando. Faça primeiro a tua parte. Faça primeiro a tua parte. E Deus vai te honrar. Deus vai entrar com providência nesta causa, nessa situação. Honra Ele nas pequenas coisas, e Ele vai te colocar nas grandes. Ele vai manifestar a glória dEle, Ele vai manifestar o amor dEle na sua vida. Não tente negociar, apenas seja firme. Creia nesta palavra, creia no que está escrito, creia. E a Bíblia diz assim: resistir, verso 9, resistir, seja firmes na fé. Firmes na fé. Tem muita gente que confunde fé. Eu sou da fé batista, eu sou da fé quadrangular, eu sou da fé lá da comunidade de excelência, eu sou da fé da assembleia. Irmão, isso não é fé, isso é religião. É que algumas pessoas usam essa crença, essa distorção. Às vezes até o próprio Aurélio tem dificuldade. Estava procurando o Aurélio e dizia lá que fé é confiança, é crença. Não explica muita coisa. Mas se você recorrer à palavra, se você buscar a palavra, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. Irmãos, ter fé é o mesmo que se atirar num buraco escuro, onde você não está vendo nada, mas que alguém te disse que lá embaixo alguém vai te recolher no colo, alguém vai te segurar. Você não está vendo, mas esta palavra te promete, te assegura. E a Bíblia diz como ter fé, pastor. A Bíblia diz no livro de Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Você está me ouvindo há quase 20 minutos. Está sendo produzido no seu coração e na sua vida fé. A fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra do Senhor. E eu quero te dizer, irmãos, que se você fizer isso, se você resistir, se você estiver firme, e firme na fé, começa a vir os resultados. A Bíblia diz no verso de número 10, e eu já estou fechando a minha palavra, e o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de havendo padecido um pouco. A Bíblia diz que na vida, neste mundo, tereis aflições. Você vai padecer um pouco. Não estou te prometendo alegria a todo momento. Não estou te prometendo que você não vai ter luta. Mas eu quero te dizer que o nome do Senhor vai ser glorificado. E a Bíblia diz assim, depois de padecido um pouco, Ele mesmo vai fazer uma primeira coisa. Ele mesmo, depois de você resistir, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele está dizendo que Ele vai vos aperfeiçoar. Ou seja, Ele vai terminar a obra com perfeição. Aqueles ajustes que estão faltando na sua vida, aquele pecadinho que precisa tirar, aquela tentação, aquele negocinho, aquela coisinha, Ele vai sair. Ele vai aperfeiçoar. Talvez Ele vai permitir uma coisa, talvez Ele vai permitir uma situação, uma crise, às vezes, para aperfeiçoar. Vai aperfeiçoar. A Bíblia diz, no livro de Filipenses 1, verso de número 6. Gosto muito desse texto. Filipenses 1,6 diz, eis que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus. Você está sendo aperfeiçoado, o seu coração está em obras, Ele aperfeiçoará. Vai passar uma lutinha, vai passar uma situação, o inimigo vai avançar, mas vai recuar, e você vai sendo aperfeiçoado. Ele vai fazer alguns ajustes da sua vida. E Ele continua dizendo, Ele vai aperfeiçoar, e Ele vai confirmar, Ele confirmará. Ou seja, Ele vai tirar todas as dúvidas da sua vida. Ele vai tirar todas as dúvidas da sua casa. Ele vai tirar todas as dúvidas sobre as pessoas em relação a você. Ele vai confirmar a autoridade do nome do Filho. Vai confirmar a autoridade do sangue de Jesus na sua vida. Ele vai confirmar o seu mandato. Ele vai confirmar que você é herdeiro. Ele vai confirmar que você é filho de Deus. Ele vai confirmar que você é herdeiro da graça. Será confirmado. Teve um mandato de 4 anos e agora como é que vai fazer? Não, com Jesus é diferente. Ele vai confirmar mais 4 anos e depois mais 4, vai ser confirmado. E a Bíblia diz que ele ainda vai falar o seguinte, Ele aperfeiçoará, Ele confirmará e Ele fortificará. A Bíblia está dizendo que Ele vai colocar fortes ao seu redor. Uma empresa com 10 mil metros quadrados. A cada 1000 metros ele coloca um vigia. Ele coloca um posto de vigilância. Ele vai colocar fortes ao teu redor. Vai ter um forte à direita, à esquerda, na dianteira, na sua traseira. Vai ter fortes. Né? E ele, a Bíblia diz lá no Salmo de número 34, verso de número 7. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livra. Ele vai acampar anjos, se for necessário, 10 mil, 10 milhões, não sei, Ele vai fortificar, Ele vai colocar fortes. Estava tentando avançar por aqui, mas aqui tem fortes, tem anjo vigilando aqui. Tem um outro ali, fortificará a sua vida. Fortificará a sua casa, fortificará as suas finanças, fortificará a sua família. E por último, e fortificar é diferente de fortalecer, que Ele vai fazer também. Ele diz aqui, Ele aperfeiçoará, Ele confirmará, e Ele fortificará e fortalecerá. Ele vai te dar força, Ele vai te dar a força dEle. Você estará ousado, você será ousado, você terá intrepidez. Você sabe que agora você é mais do que vencedor. Você sabe que agora você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele vai te fortalecer. E a Bíblia diz que Ele vai te fortalecer por uma razão muito simples. No livro de Hebreus, capítulo de número 2, verso de número 18. A Bíblia diz que em tudo, todas as tentações, todas as angústias, todas as dores,
todas as tribulações que você passou. Jesus veio, se tornou humano e passou por elas. E as venceu. E ele diz, porque, Hebreus 2,18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele pode te dar vitória. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu não sei qual é a batalha que você está passando. Mas clame ao Senhor. Ele já passou por isso. Ao Senhor Jesus, clame a Ele. Ele já passou por todas essas situações, por todas essas tentações, por todas essas aflições. E a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, que Ele pode te socorrer nelas. Porque Ele as conhece. Ele sabe como escapar. Em nenhuma delas Ele caiu. Ele pode te dar vitória. Ele pode entrar com providência. Ele pode manifestar a glória dele. Você, então, para encerrar, deve resistir firme. E firme na fé. Você não deve resistir pelo desejo e nem pela necessidade. Eu desejo ser curado, pastor. Eu desejo ter uma vitória na minha família. Eu desejo ter uma vitória financeira. Não, não é pelo desejo. Eu preciso, pastor. Eu necessito. Não é pela necessidade e nem pelo desejo. A sua vitória, ela vai acontecer, porque você vai resistir firme na fé. É a sua fé que vai mudar a história, que vai mudar o cativeiro. A fé que vai transformar essa situação. E assim como o ladrão que tenta invadir a empresa, o ladrão que tenta invadir a casa, eu quero te dizer, não temas, irmãos. Não tema, porque Deus é contigo. A Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo de número 41, verso de número 8 em diante, diz, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, diz assim, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, e te escolhi, e não te rejeitei. Aí o verso de número 10 te dá a mensagem principal. E ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, apenas resista firme na fé, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. O nome do Senhor será exaltado nessa causa. Deus vai te dar vitória. A glória dele vai se manifestar, e o nome dele será glorificado. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro, O Cristão e a Profissão. E hoje, com uma grande personalidade aqui, professor e coordenador, senhor Danilo Filito. Bom dia, professor. Bom dia, obrigado pelo convite. Professor, a razão do convite é para que o senhor compartilhe com os nossos telespectadores algumas informações acerca do curso de Sistema de Informação. O que faz um profissional do curso de Sistema de Informação? Um bacharel em Sistemas de Informação, ele pode atuar em diversas áreas, como por exemplo na pesquisa, na docência e também na resolução de problemas das empresas de pequeno, médio e grande porte. Nesta questão da resolução de problemas das empresas, o profissional formado em sistemas de informação, ele pode atuar como desenvolvedor de sistemas, gerente de redes de computadores, atuar como gerente de projeto, coordenando equipes na área de desenvolvimento e análise de sistemas, pode atuar como gerente de redes, possibilitando que as empresas disponham de serviços como, por exemplo, websites e acessos à informação internamente, e também pode atuar na parte de banco de dados e gerência de banco de dados. Puxa vida, é uma gama de segmentos aí que pode ser explorado por esse profissional. Nós sabemos que cada vez mais estamos num momento virtual, né? O mundo é digital. Os nossos jovens também são seduzidos e atraídos pela tecnologia. Quais são as perspectivas de trabalho de um profissional que se forma em sistema de informação na região e no nosso país?
ela é muito grande. Como foi dito, ele pode atuar em várias áreas, em vários setores da informação dentro de uma empresa, desde a parte de desenvolvimento, como na parte de gerência. Então, o profissional que se forma em bacharelado em sistemas de informação, ele tem uma grande gama para atuar dentro da empresa. Professor, uma pergunta que tem nos chegado é: qual a diferença de quem se forma em sistema de informação e aquele que faz um tecnólogo, um web design, rede de computadores? Qual é a diferença? A diferença é que o tecnólogo, ele sai pronto para o mercado de trabalho para atuar numa área específica, como por exemplo, o tecnólogo em websites, ele sai um profissional preparado para desenvolver sites. Já o profissional que se forma em sistemas de informação, ele pode atuar tanto no desenvolvimento de sites, quanto em outras áreas da tecnologia. Mais completo. Mais completo, sai um profissional bem mais completo. Professor, diante de todas essas informações, quais são as perspectivas salariais desse tipo de profissional? Esse tipo de profissional ele pode ter um salário que varia desde R$1.000 até R$10.000. Depende do cargo que o mesmo atua dentro de uma empresa. Então é muito interessante. Sim, muito interessante. E o curso, quanto tempo nós levamos para formar esse tipo de profissional? 4 anos. 4 anos. Além de atuar dentro das empresas, o profissional pode optar por continuar estudando e se tornar um pesquisador, fazendo mestrado e doutorado. Professor, uma dúvida dos nossos telespectadores: a partir de quantos anos de curso ele já começa a trabalhar na sua área, mesmo dentro das empresas? A partir de quanto tempo o senhor já tem visto seus alunos que já começam a atuar na área? A partir do primeiro semestre, eu já vejo casos que os alunos já começam a atuar como estagiários nas empresas da região. Mas um profissional que ele já sai apto para desenvolver softwares e atuar na resolução de problemas relacionados à infraestrutura de redes de computadores, demorará um tempo de 1 ano e meio. Puxa vida, então o retorno do investimento é de imediato? Sim, de imediato. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, por todas as suas informações, por todas as suas contribuições. E em uma outra ocasião nós vamos convidá-la a dar mais informações. Tá ok, eu que agradeço. Muito obrigado e até o próximo sábado com mais um curso e mais uma profissão. Fique conosco. Eu creio que o Espírito Santo te orientou através de tudo que foi ministrado, através da palavra, através da orientação celestial. Eu tenho certeza que agora você vai resistir com força para avançar perante o Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar uma nova história na sua vida. Nesse momento, queria mais uma vez te lembrar do nosso congresso, que acontecerá hoje, às 20 horas, em nossa igreja. Você vai sair de lá mais fortalecido, mais compreendido sobre a palavra de Deus. E o nome do Senhor será glorificado. Eu queria te convidar, por fim, a curvar a sua cabeça para que juntos façamos uma oração. Vou unir a minha fé à tua fé e juntos vamos clamar ao Senhor. Curva a sua cabeça. Soberano Deus que estás no céu, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós nos apresentamos diante de Ti, Pai, apresentamos todas essas pessoas, todas essas causas, todas essas situações, clamamos pela Tua intervenção, Sua intervenção divina, Pai, entra com providência naqueles casos, naquelas situações de difícil acesso, naquelas águas paradas, vai movimentando, Pai, vai entrando com o Teu poder, Deus, ministra cura, ministra transformação, ministra união, ministra restituição nesse momento, Pai. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua graça, nós cremos na Tua intervenção, Pai. Ministra a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus.